nós vamos fazendo algumas leituras, explicando, fazendo algumas pequenas aplicações. A gente lê mais uma parte, o texto é um pouquinho longo, então a gente vai intercalando entre leitura e explicação para o benefício de todos nós. O verso 1 e o verso 2 é uma boa introdução de uma boa história bíblica. Os personagens são apresentados e diz assim a palavra do Senhor: havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. O texto bíblico diz que havia um homem da tribo de Benjamim. A ideia de que um homem de Benjamim significa que aquele homem pertencia à tribo de Benjamim. A gente precisa recapitular isso, porque nem todos sabem, e é bom que todos sejam lembrados também, que o povo de Israel era organizado socialmente em tribos, e essas tribos habitavam determinadas regiões da antiga Canaã, onde hoje está a Palestina e Israel. O povo era organizado em 12 tribos, porque o grande antepassado Jacó, que teve o nome mudado para Israel, por isso que o povo é o povo de Israel, teve 12 filhos, e cada um desses filhos deu origem então a uma tribo. Um desses filhos, o filho mais novo, filho da sua esposa Raquel, chamava Benjamim. Então, esse homem que aparece na história, esse Saul, era descendente de Benjamim, ele era da tribo de Benjamim, e o pai dele era um homem chamado Quis. O texto bíblico diz no final do verso 1, que ele era dono de muitos bens. Essa é uma tradução equivalente, porque aqui está uma expressão idiomática, e geralmente se traduz dessa forma, porque esse é o objetivo quando se usa a expressão, que eu vou dizer para você qual é que está lá no original. Lá no original não está falando que o Quis era dono de muitos bens, está falando que ele era um homem forte e valoroso. Então, aqueles que são evangélicos há mais tempo, estão acostumados com essa expressão, varão forte e valoroso. A gente na Bíblia, muitas vezes. E a ideia não é necessariamente que o homem seja forte, fisicamente, mas essa ideia que socialmente ele é influente, porque ele tem recursos e tem uma posição honrosa. Por isso que a gente traduz que ele era dono de muitos bens, porque certamente era. Não tinha nenhum varão forte e valoroso naquela época quebrado. Eles eram donos de bens e tinham posição social. O que eu quero dizer para você? Que o texto nos apresenta Saul. Nos apresenta Saul, que é filho de Quis. Quis é uma pessoa importante na tribo de Benjamim. Um homem com posses, um homem com honra. Saul era um moço, diz o texto bíblico. A gente não está falando de adolescente aqui, a gente está falando na casa dos 30, de 25 a 30 anos de idade. E ele era extremamente bonito, e pela sua altura, a gente pode dizer também que esse era forte e valoroso. Ele era forte, porque o homem mais alto de Israel batia nos seus ombros. Então, Saul é apresentado para nós como um homem alto e forte, belo, dentro dos padrões de beleza da época, um homem de uma família importante com recursos financeiros e sociais. Esse é o personagem Saul. Aí do verso 3 a verso 10, a narrativa vai nos trazer um problema e a solução proposta por alguns homens. O texto bíblico diz no verso 3, que aconteceu um dia que as jumentas de Quis, que era o pai de Saul, se extraviaram. Então Quis disse a Saul, seu filho: leve agora com você um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, mas não as encontraram. Depois passaram a terra de Salim, mas as jumentas não estavam ali. Então atravessaram o território de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao servo que estava com ele: vamos voltar, porque senão o meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas para começar a se afligir por causa de nós. Porém o servo respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito estimado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos agora até lá.
talvez ele possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu servo: mas se formos para lá, o que levaremos para aquele homem? Porque o pão que tínhamos em nossas sacolas acabou, e não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. Ou será que temos? O servo respondeu a Saul: tenho ainda em mãos 3 gramas de prata, que darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos falar com o vidente, porque hoje se chamava vidente. Então Saul disse ao servo: você tem razão, vamos lá. E foram à cidade onde morava o homem de Deus. O texto diz que o quis, porque ele era rico, ele tinha jumentas. Quando o texto bíblico diz que as jumentas se perderam, não significa que todas as suas jumentas se perderam, mas certamente um grupo dessas jumentas. Jumento era um animal muito caro, na época um animal de trabalho e até de montaria. Então, perder jumentas no plural, não sabemos quantas, era um problema. Não sabemos se elas foram roubadas, não sabemos se elas se extraviaram. Eu não sei você, mas quando eu estava lendo esse texto, quando eu li essa parte, a primeira coisa que me veio foi uma cerca de arame farpado, arrebentada. Só que você já deve também ter entendido que naquele tempo não se cercava as jumentas com arame farpado. Até porque você que está acompanhando já sabe que naquele tempo eles não tinham tecnologia de ferro e de aço. Israel ainda estava com bronze, não tinha cerca de bronze. Conclusão: como que eram as cercas daquela época? Madeira também não, por quê? Madeira era uma coisa cara e difícil no semiárido ali da Palestina. Era feito de pedra, o material mais abundante até hoje na região. Então eles faziam muros de pedra e faziam aqueles cercados. O animal forte derrubava a pedra, eles tinham que repor as pedras. Então era comum que a cerca se caísse ao chão e os animais fugissem. Isso aconteceu. Aí o texto bíblico diz que o pai chama então Saul, filho, fala: não vá sozinho, leva um servo com você. O texto não fala claramente, mas fica implícito que eles ali prepararam alimento para alguns dias, para uma viagem longa. E o texto bíblico diz que eles então percorreram uma jornada incrível. Eles foram em várias cidades, vários lugares procurando as jumentas, porque aquele era um animal caro. Perder jumentas era um grande prejuízo. Então eles vasculham a área, eles vão de aldeia a aldeia, de vilarejo a vilarejo, entram em cidades e perguntam se alguém viu jumentas. Se alguém tivesse roubado, eles descobririam um roubo. Se tivesse perdido, eles encontrariam os animais. Então eles fazem um grande trabalho ali. O verso 4 fala várias regiões que eles passaram. O texto bíblico diz que no verso 5, quando eles chegaram a determinado local, o Saul fala para o servo o seguinte: é melhor a gente voltar, porque senão daqui a pouco meu pai, em vez de preocupar com as jumentas, vai começar a preocupar com a gente, porque a gente viu que já tem ali 2 a 3 dias que eles saíram em busca das jumentas. Só que aí vai acontecer uma coisa interessante, que o servo vai dizer para Saul o seguinte: olha só, por que a gente não aproveita que a gente está aqui, nessa cidade, e vai até ali falar com Samuel? Porque Samuel é um grande profeta de Deus, e tudo que ele fala acontece. Ele tem capacidade de ver o futuro. Deus é com ele. Nessa altura do campeonato, gente, Samuel era um profeta e juiz completamente conhecido. É incrível, aqui na história, que o Saul não tivesse tido essa ideia, mas que a ideia tivesse vindo do servo. Isso mostra, e a gente vai percebendo aqui na narrativa, que o autor vai nos dando algumas pistas e evidências do caráter de Saul. E aqui está uma delas. Saul, ele perdeu a oportunidade aqui na história de mostrar o zelo pelos bens do seu pai, e com 2, 3 dias, vamos voltar para casa, senão o papai vai ficar preocupado. Mamãe pediu para a menina lavar a louça, para o menino lavar a louça,
e aí ele lava um pouquinho, não, eu vou parar, porque senão daqui a pouco minha mãe vai ficar preocupada que vai dar alergia nas minhas mãos. Essa é a ideia. Não está muito preocupado em passar o dia dos pais com Quis. Aqui a gente já vai vendo o espírito de Saul, a mentalidade de Saul, e também a sua falta de discernimento espiritual. Cara, a ideia do servo é uma ideia que talvez qualquer um de nós teria. Nós estamos percorrendo há 3 dias, a gente precisa encontrar jumenta, a gente está perto da casa de Samuel, o profeta. Claro que a gente vai lá conversar com ele. Só que Saul não está interessado em encontrar jumenta coisa nenhuma, porque diante da ideia do servo, o servo dá essa ideia de que eles poderiam ir lá. E olha só o que o Saul responde. Mas se a gente for até lá, o que a gente vai levar para aquele homem? Porque era comum você ir até o profeta, era uma forma dos profetas se sustentarem. Você recebia algo espiritual e compartilhava algo material com ele, um presente, não era um pagamento, mas era um presente, porque assim eles se sustentavam. Então ele logo fala: a gente não tem nada para oferecer. Gente, Saul era de uma família rica, ele podia muito bem ir até o profeta Samuel, receber as informações, buscar as jumentas, depois voltar enviar um presente. Ele tinha várias formas de fazer isso, só que ele não quer conversar com Samuel, ele já cansou, é preguiçoso, ele quer ir embora, a verdade é essa. Então ele fala: a gente não tem nada para dar. Aí o homem rico diz: eu não tenho nada para oferecer. E a pergunta é: será? Porque o pobre do empregado tem prata no bolso. Não, eu tenho aqui 3 gramas de prata. A prata era usada como tipo de moeda, recurso monetário. E aí, Saul, então, de certa forma, não tendo mais o que fazer, ele então aceita o plano do servo e eles vão até a cidade. E aí a gente vai para o verso 11. O texto bíblico diz que, quando eles subiam pela encosta da cidade, eles encontraram umas moças que saíam a tirar água e lhes perguntaram: o vidente está aqui? Elas responderam: está. Eis que ali vai ele à sua frente, vão depressa. Hoje ele veio à cidade porque o povo vai oferecer um sacrifício no lugar alto. Ao entrarem na cidade, vocês o encontrarão, antes que ele suba ao lugar alto para comer. Porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício. E só depois os convidados irão comer. Vão agora, porque hoje vocês o acharão. Então eles foram até a cidade. Quando estavam entrando, eis que Samuel saiu ao encontro deles para subir ao lugar alto. Ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo: horas enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem lhe falei, este dominará sobre o meu povo. Saul se aproximou de Samuel no meio do portão e disse: peço que, por favor, me mostre onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul: eu sou o vidente. Suba diante de mim no lugar alto. Hoje vocês comerão comigo. Pela manhã eu o deixarei ir e contarei tudo o que está no seu coração. Quanto às jumentas que se perderam há 3 dias, não se preocupe com elas, porque já foram encontradas. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel? Será que não é para você e para toda a casa de seu pai? Então Saul respondeu: por acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que então você me fala com tais palavras? E aí, gente, o plano para encontrar jumentas se transforma em algo extraordinário. As jumentas já tinham sido encontradas, mas ele encontra o grande profeta e juiz Samuel. O texto bíblico diz que eles começam a subir,
já falei isso aqui várias vezes, as cidades geralmente eram feitas no alto, nas montanhas, e a entrada para a cidade era difícil, cidade murada lá em cima. Eles começam a subir, e aí eles encontram umas moças que estavam vindo buscar água, porque geralmente os poços de água ficavam fora da cidade, porque as cidades eram muito altas. E aí eles perguntam, olha, o vidente está por aí, vocês ouviram falar do profeta Samuel? Falam, acabou de passar, está logo ali. Só que aí você não imagina 5 metros à frente, não. É íngreme, é longo. Talvez eles avistaram Samuel lá no alto, entrando na cidade. Ele falou, corre que vocês vão pegar o homem. E aí eles então vão subindo. Quando eles entram na cidade, que era a ideia de um portão de pedra, a entrada da cidade fortalecida, Samuel está saindo. E aí, talvez porque eles viram Samuel de costas, não tinham certeza se era ele, ou uma forma educada de perguntar, para não chegar, você que é o profeta? Eles perguntam, vocês sabem onde é a casa do profeta? Sabe se ele está por aí? E aí Samuel, de uma forma efetiva e sem constrangimento, ele diz, eu sou o profeta que vocês estão procurando. E Samuel estava saindo para um lugar que tinha em cima da cidade, numa montanha em cima, que era um lugar alto, que é onde eles faziam sacrifícios. Os sacrifícios ali naquela cidade não eram feitos dentro da cidade, mas num altar que tinha lá no alto da montanha. Então ele deve ter entrado na cidade, deve ter tomado alguma água, e ele sai então da cidade de novo, encontra com Saul e o servo, e chama eles então para subirem para esse alto de montanha, porque já estava tudo programado. Ia ter um sacrifício a Deus e um grande almoço, jantar, a gente não sabe, certamente isso aqui é de dia, e eles iam ter ali um grande banquete, um banquete de honra. Agora o que é interessante nesse texto é o seguinte, a providência de Deus é algo muito especial. Deus já tinha falado com Samuel, e aqui é a história dentro da história. Enquanto a gente está na história principal de um homem procurando jumentas, Deus tinha falado um dia antes com o profeta Samuel, de que chegaria um homem da tribo de Benjamim, e que aquele seria o rei de Israel. E Deus prepara esse encontro de uma forma única e maravilhosa. Eles se encontram na porta da cidade. Samuel, já sabendo que estava para chegar um homem da tribo de Benjamim, ele já tinha chamado os líderes da cidade, já tinha marcado um grande banquete, um grande almoço, e ninguém sabia o motivo. Já tinha convidado os homens para uma grande festa de adoração, para sacrificar animais e para comerem juntos. E quando ele olha para Saul, Deus fala com ele de novo. É muito bonito ver essa fala de Deus, esse poder de Deus revelando, falando no dia anterior, falando na hora. Ele olha para aquele homem alto e ele enxerga a vontade de Deus. Deus fala com ele mais uma vez. Então a gente percebe essa providência, esse cuidado de Deus. Providência é essa palavra que a gente usa na teologia para falar de como Deus vai com a sua mão invisível conduzindo os seus planos. Deus não falou com Saul, vai Saul, porque você será o rei. Deus não falou com Samuel, fica esperando na porta. Mas Deus vai preparando tudo dentro da sua vontade para aquele encontro. E aí tem 2 versículos nessa parte da história muito bonitos. Primeiro verso 16, porque o texto 16 diz assim, palavra de Deus para Samuel, amanhã a estas horas enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel. Deus não usou a palavra rei, ele usa a palavra príncipe. O povo, quando pede, eles não pedem um príncipe, eles pedem um rei. Isso é muito significativo. O que Deus está dizendo é, eles querem um rei. Rei mesmo, eu continuarei sendo, mas eu vou dar para eles o que eles pedem, nós vamos ungir. Palavras não saem da boca de Deus por acaso. Quando Deus fala que ele vai ser ungido príncipe, é claro que daqui a pouco todo mundo vai falar, chamá-lo de rei. Isso aqui não vai ser uma terminologia técnica no Estado de Israel antigo. A ideia é nós percebermos aqui o coração de Deus.
Deus quer continuar sendo o rei de Israel, ainda que o povo quer um rei sobre eles humano. Então Deus vai conceder um príncipe, e aí o texto bíblico diz que esse príncipe vai livrar o povo das mãos dos filisteus, que é o grande arqui-inimigo. E por que Deus vai fazer isso? Porque o povo e o seu clamor chegou a mim. A palavra, ele olhou para o povo, é a mesma palavra que dá origem ali à palavra vidente. Os profetas do passado eram chamados de videntes. Então, o que Deus está dizendo é: eu, que sou o Senhor, Rei de Israel, vou conceder ao povo o que eles estão pedindo, porque eles estão de fato necessitados. Então a gente percebe aqui a misericórdia do Senhor em atender a oração do povo, mesmo não sendo a oração mais sábia, mesmo não sendo o pedido mais bonito. Inclusive a gente viu semana passada que Deus e Samuel ficaram chateadíssimos com esse pedido equivocado, baseado numa cosmovisão pagã de ter um rei terreno. Mas Deus então não olha o pedido errado e o coração errado, mas Deus vê a necessidade daquele povo. Eles tinham que lutar contra os filisteus, e de fato Deus entende que ter um exército permanente e armas é melhor para eles, para a segurança deles. Então Deus faz aquilo que não é a sua vontade perfeita, porque Ele tem misericórdia do seu povo. O clamor deles chegou até o Senhor. Ele olhou, Ele contemplou, como o vidente olha, o profeta olha para o Saul e vê o príncipe. Deus olha para o povo, por trás daquela oração mal feita e equivocada, a real necessidade do povo. E a gente vê aqui o coração misericordioso do Senhor. Uma outra coisa interessante aqui, é que quando Samuel fala com Saul, Saul lá no verso 21, ele vai responder o seguinte: por acaso não sou eu um benjamita de Israel? Aqui mais uma vez o autor vai nos mostrar um pouquinho mais do caráter de Saul. E aqui, gente, tem um detalhe na história que é pesado e que para quem está lendo passa despercebido, mas quando a gente faz o resgate a gente entende. Primeiro, por que ele fala isso? Eu, porventura, tem alguma coisa especial reservada para mim? Mas eu sou benjamita. Quando ele fala que ele é o menor das tribos, ele pertence à menor das tribos, é porque Benjamim foi o último filho de Jacó, no primeiro momento. Então ele traz isso à tona, para dizer que ele não poderia ter uma posição especial. Só que tem um detalhe: por que a tribo de Benjamim era a menor tribo em número de homens naquele momento? Porque era. A tribo de Saul, a tribo de Benjamim, era a menor tribo em número de homens preparados para a guerra. Então, como ele entendeu exatamente a sugestão de Samuel, não é que ele não entendeu, ele entendeu a sugestão de Samuel. E aí ele vai: como que eu vou liderar Israel, se no exército vai ter o menor número de soldados? Como que eu vou ter uma amplitude em todo Israel para governar sobre esse povo? E a pergunta é: por que a tribo de Benjamim é a menor? Porque algumas décadas atrás, talvez um século, 3, 4 gerações, a gente não consegue precisar exatamente quando isso aconteceu. Aconteceu um episódio em Israel, pouquinho antes de Samuel nascer, que está lá no final do livro de Juízes, que os homens da tribo de Benjamim, numa cidade chamada Gibeá, cometeram estupro coletivo contra a mulher de um levita. E todas as tribos de Israel se juntaram e mataram 25 mil homens da tribo de Benjamim. Então, quando ele diz a minha tribo é a menor em quantidade de homens, porque houve uma justiça exacerbada
diante de uma calamidade que tinha acontecido, diante de um pecado deplorável que os homens tinham cometido. A vingança dos israelitas foi tamanha, que 25 homens tinham morrido. E em 3, 4 gerações, isso não tinha ainda sido compensado. Então, de fato, eles tinham o menor número de soldados. Mas é o menor na honra, porque todo israelita, quando encontrava um homem de Benjamim, lembrava dessa história. E eu tenho certeza que na hora que Deus falou com Samuel, amanhã por essas horas você vai encontrar um homem da tribo de Benjamim, Samuel fez cara feia, porque ninguém gostava dos homens de Benjamim, porque os homens de Benjamim tinham feito uma coisa terrível. Ainda hoje, nós temos essas rivalidades entre famílias, cidades, estados. Isso no Oriente Médio, ainda hoje, é infinitamente maior que qualquer coisa que a gente pode imaginar aqui no Brasil, porque nós não somos tribais. Povos tribais, povos baseados em honra e vergonha, eles guardam a ofensa e retribuem por gerações. Então, quando ele diz eu sou benjamita, o que ele está dizendo é como que alguém em Israel vai aceitar um governante que é da tribo de Benjamim? Impossível, humanamente. E aí ele diz, e não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? E aqui a gente percebe essa segunda característica negativa do Saul. Saul, ele de certa forma, ele demonstra aqui uma insegurança em relação a si mesmo. A gente vai ver isso na história dele outras vezes. Esse complexo de inferioridade, essa tendência de se diminuir, de não acreditar do seu potencial, na sua força. A gente vai perceber, você vai lembrar disso quando a história for avançando. E a gente tem aqui essa evidência, porque quando ele fala, a minha família é a menor, o texto já contou para a gente que o pai dele era rico, importante, e que ele era o benjamita mais forte que tinha, porque com a altura vem osso, vem músculo e vem força. Saul não era esse coitadinho, minha família, eu sou um sem terra, coitadinho, não tem nada disso. Saul é forte, é influente, é poderoso na tribo de Benjamim. Só que aqui ele vai revelando esse coração frágil que ele tem. E aí tem um detalhe na história, vou te dar um adiantamento aqui, um spoiler. 1 Samuel 10, verso 26, por favor, Gabriel. Lembra que eu falei para vocês? O estupro coletivo aconteceu na cidade de Gibeá, na tribo de Benjamim. Olha da onde Saul era. Verso 26. Também Saul foi para sua casa em Gibeá. Por isso que ele ficou em crise. Como que Deus pode querer algo para mim? Eu sou da cidade que há algumas gerações atrás aconteceu o que aconteceu com a mulher do levita. E Deus sabe se algum familiar dele não estava envolvido nisso. Lá no céu a gente pergunta esses detalhes. Verso 22 então diz que Samuel leva Saul e o servo dele à sala do jantar e lhe deu lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Era um jantar de honra. 30 pessoas aqui não é os 30 primeiros que ele pegou na rua, são 30 príncipes, são 30 pessoas importantes. E então Samuel disse ao cozinheiro, traga aquela porção que eu lhe entreguei, aquela que eu lhe pedi para deixar reservada. O Samuel era tremendo. Samuel tinha preparado aquele banquete profeticamente, porque ele sabia que chegaria aquele que haveria de ser consagrado príncipe em Israel. Então ele manda fazer um jantar, chama as pessoas de honra, chama o cozinheiro e fala, prepara o melhor pedaço. E aí o texto bíblico diz então que o cozinheiro pegou a coxa, toda a coxa, toda a gordura que tinha na coxa, pernil. E aí, verso 24, com tudo que havia nela, e o pôs diante de Saul. Então Samuel disse, aqui está o que foi reservado, pegue e coma, pois foi guardado para você, para esta ocasião, quando eu disse,
convidei o povo. Assim, Saul comeu com Samuel naquele dia. Meus irmãos, a imagem é a seguinte, vem chegando o cozinheiro. Vamos usar uma imagem contemporânea. Como é que chama aquele negócio de prata bonito? Não, bachelha é o que tem na minha casa, porque eu ponho alface e tomate. Aquele negócio bonito que tem um hotel 5 estrelas, estampado. É tão chique que o pessoal nem conhece. Como é que é a irmã que é dos 5 estrelas? É isso aí. Chegou lá. Meus irmãos, na hora que destampou, que eles viram a coxa, o pessoal parou até de comer. Por quê? Olha comigo, por gentileza, Êxodo capítulo 29, verso 27. Coloca para mim aí, Gabriel, Êxodo 29, 27. Consagra o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos. Só comia pernilzão de cordeiro em eventos espaciais, sacerdotes. Quando se destampa e vê, opa, pernil de cordeiro para esse benjamita, todo mundo para. Todo mundo começa a entender o que está acontecendo. Eles já estão na posição de honra, comendo comida de sacerdote. E aqui, Samuel está ensinando para o povo. Foi como Deus falou para vocês. Vocês querem um rei? Olha o que vai acontecer. Ele vai ter privilégios que vocês não vão ter. Lugar de honra, sem conhecer nenhum de vocês. Comer o melhor que vocês nunca poderão comer. Vocês querem um rei? Vai ser desse jeito. E quando Samuel fala para ele, olha, Samuel fala para ele assim, aqui está o que foi reservado, é metafórico, aqui é uma metalinguagem, porque ele está falando do pernil, mas ele está falando da posição de honra como príncipe de Israel. E aí, gente, nós chegamos no verso 25, e a última parte, depois que desceram do lugar alto para a cidade, comeram, beberam, maravilhoso, Samuel falou com Saul no terraço. Levantaram-se de madrugada, quase ao raiar do dia, e Samuel chamou Saul para o terraço, dizendo, levante-se, e eu irei com você para lhe indicar o caminho. Saul se levantou, saiu. Quando estavam chegando à extremidade da cidade, Samuel disse a Saul, diga ao servo que passe à frente de nós, e você, quando ele tiver ido embora, espere um pouco, para que eu transmita a você a palavra de Deus. Se você quiser saber o que Samuel falou com Saul, volte semana que vem, que a gente vai parar por aqui na explicação do texto. Esse finalzinho aqui nós temos a saída deles da cidade, para que Saul pudesse regressar. Meus irmãos, eu olho para esse texto, e eu vejo primeiramente um Deus misericordioso. Eu não conseguiria lidar com tamanha rejeição. Deus era o rei do povo, Deus falava, Deus se manifestava, Deus fazia milagres, Deus dava vitórias militares no sobrenatural. E esse povo diz, eu não quero o Senhor como rei, eu quero um rei terreno, na medida dos padrões pagãos. Eu não toleraria tamanha rejeição. Eu não sei se eu ia consumir o povo, se eu ia criar um outro povo, eu não sei. Eu só sei que a rejeição foi tal, mas Deus, sendo Deus misericordioso, Ele passa por cima dessa rejeição, e Ele vê o que o povo precisava, e Ele percebe que apesar da intenção do coração dele ser ruim, seria muito bom de fato se eles tivessem um exército permanente, um rei para lutar as batalhas. Então Deus acolhe a necessidade deles, mesmo que eles tenham se baseado em motivos e motivações equivocadas. E o nome disso é misericórdia, porque é isso que acontece com a gente quase que sempre. Nós pedimos coisas para Deus de forma equivocada e muitas vezes pelo motivo errado. E Deus, em sua misericórdia, nos dá aquilo que a gente precisa. Deus é de fato misericordioso, e a gente vê a misericórdia de Deus, não só com Israel, concedendo um príncipe, mas a misericórdia de Deus com a tribo de Benjamim. A última parte da história de Deus com os benjamitas, era a morte de 25 mil homens, era uma tribo diminuída, deixada de lado, uma tribo que todas as outras tribos tinham dificuldade de lidar,
E Deus teve misericórdia dos benjamitas, escolhendo um rei para Israel que viesse daquela tribo. Ele pegou a tribo humilhada, com razão, não foi à toa, pegou a menor tribo e colocou ela em posição de honra, para se cumprir aquilo que está lá no Cântico de Ana, que se cumpre várias vezes no livro de Samuel, se cumpre várias vezes na Escritura e se cumpre na nossa vida hoje, que Deus levanta do monturo necessitado e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. Deus pegou um benjamita, um ninguém, se tinha alguém que não era para ser rei, era um benjamita, e ele virou rei. Isso é a misericórdia de Deus com a tribo de Benjamim. Os menores vão governar todos os outros. Isso é misericórdia. E nós vemos aqui a providência divina. Deus fazendo com que a jumenta se perdesse. Nós não sabemos se a jumenta foi roubada. A jumenta aqui é relevante para a história. Mas é muito bonito a gente ver essa providência de Deus. A jumenta que se perde, um cara que vai buscar a jumenta e volta para casa com a palavra de que ele vai ser o rei de Israel. É muito bonito a gente perceber essa providência do Senhor. É muito bonito a gente perceber isso que humanamente é coincidência. Encontrou Samuel na entrada da cidade. Para Deus não tem coincidência. Deus está governando tudo na sua soberania, o nome disso é providência. E a gente vê a soberania do Senhor nessa história. Deus escolheu Saul. Ponto final. Um homem que já vai dar indícios que não tem o melhor caráter para ser rei. Faltou discernimento, faltou engajamento e mostrou aqui esse sentimento de inferioridade na hora que não era necessário. E a gente vai ver esses traços de temperamento gerando problemas para o povo de Israel lá na frente. Mas Deus quis soberanamente Saul. E nós vemos também nesse texto, Deus abençoando o seu povo. Mas esse abençoar não no sentido contemporâneo de fazer tudo do jeitinho que o povo queria, para a glória e honra do povo. Deus abençoando o seu povo, disciplinando o seu povo com muito jeitinho. Então o que Deus está fazendo aqui é o seguinte: vocês querem um rei? Vou dar para vocês um rei como vocês me pediram, alto, bonito, de uma família forte. Só que aí entra a disciplina de Deus. Só que vai ser um benjamita que vocês vão ter que engolir. Não vou pegar um da tribo de Judá que vocês estavam esperando por causa das profecias de Jacó. Vou pegar um rei segundo o coração de vocês. E aqui Deus começa a tratar o povo, trabalhar o povo, e o povo vai começar a perceber então, desde o início, que talvez não tenha sido a melhor escolha rejeitar ao Senhor. E aqui a gente chega na nossa grande ideia de hoje, que o Senhor é um Deus misericordioso, que com a sua providência, executa seus planos soberanos para abençoar o seu povo, para cuidar do seu povo, para dar o príncipe que eles pediram, para dar livramento. O Senhor ouviu o clamor, Deus teve misericórdia. Deus está sendo misericordioso com os benjamitas, Deus está sendo misericordioso com os israelitas em conceder a eles um rei que vai ajudá-los a vencer mais batalhas. Com a sua providência, o seu governo invisível, ele alinha todas as pessoas e todas as agendas, e ele vai executando seus planos soberanos para abençoar o seu povo. É isso que a gente vê nessa história, e é isso, meus irmãos, que nós vemos nas nossas vidas. Muitos chegaram aqui como Saul, atrás de algumas jumentas. Chegaram aqui por motivos pequenos, com o coração preocupado com coisas pequeninas. Porque diante da grandeza de ser rei de Israel, procurar jumenta é nada. E muitas pessoas vieram aqui por razões pequenas. Eu vim porque eu preciso de uma oração, eu vim porque eu quero falar com o pastor, eu vim porque tem uma apresentação da Luísa. Muitas vezes a gente vem e nem sabe por que vem. E quando chega aqui, a gente se lembra do problema, da dor, da dificuldade, da tribulação, da jumenta que se perdeu. E é muito legal poder dizer para vocês que o Senhor é misericordioso e está com seus braços de misericórdia abertos para trazer acolhimento.
É muito bonito poder falar desse Deus, que mesmo que você não tenha vindo pela melhor razão, pelo melhor motivo, pelo motivo mais correto, Deus é misericordioso. O povo está pedindo uma coisa que não é o melhor, Deus não leva para o pessoal, e Deus vê a necessidade deles. E assim também é como Deus opera nas nossas vidas, com misericórdia. Deus nos acolhe, Deus é misericordioso, Deus é bom. Muitas pessoas têm sempre essa suspeita, se Deus está fazendo algo bom agora, daqui a pouco vai vir uma coisa ruim. A gente tem sempre essa ideia pagã, de que se algo bom aconteceu, algo ruim tem que acontecer também. Isso não é cristão, isso não é bíblico. Deus não vai fazer uma coisa ruim para você, porque Ele fez uma coisa boa. Deus é bom, Deus é misericordioso. Deus acolheu aquela oração quebrada, e com um propósito ruim do povo, e abençoou o povo. E Deus também está aqui com misericórdia para te ouvir. Então, se você vem em busca de algo, eu não sei se Deus vai te dar, mas eu sei que Deus é misericordioso, que Ele vai te ouvir, e que você pode ser abençoado aqui com a presença acolhedora do Senhor. Talvez você não vai ser tão bem recebido como nós gostaríamos, talvez eu não vou poder te dar a atenção que você gostaria, mas o Senhor, que é misericordioso, Ele te acolhe, Ele está vendo a sua necessidade. Isso é bonito, por quê? Porque às vezes a gente fica constrangido, poxa Deus, eu estou pedindo aqui esse carro que eu estou precisando, e poxa, um monte de irmão andando de ônibus, a gente fica constrangido de pedir. Não pode pedir, Deus é bom, Deus te ama, Deus é bom. Às vezes você está pedindo algo a Deus em relação a um familiar, a uma saúde, e você, poxa, mas tem gente muito pior, e a gente fica constrangido. Não, as misericórdias do Senhor são infinitas, e tem misericórdia para todo mundo aqui, e não vai acabar. É igual o cesto da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, é misericórdia sobre misericórdia, tem misericórdia para todo mundo, até para a gente que não sabe fazer oração. O povo orou errado, gente, é assim. Deus não vai te dar porque você fez a oração certa, não. Deus dá porque Ele é misericordioso. E aí a gente também precisa fazer essa aplicação, né? Se o nosso Deus é tão misericordioso para conosco, e se tudo que a gente tem, em última instância, por causa da misericórdia de Deus, porque se a gente tivesse recebido o que a gente merece, a gente já teria morrido por causa dos nossos pecados, a gente também tem que pegar um pouquinho dessa misericórdia que vem sobre nós e oferecer um pouquinho de misericórdia para o outro. Então não é só sair daqui, glória a Deus que o Senhor é misericordioso comigo, e sair da porta da igreja dando pedrada no outro. É procurar aplicar essa misericórdia dentro do ambiente familiar, do ambiente profissional, do ambiente estudantil, acadêmico, na sua vida, com o seu vizinho que fez barulho, te atrapalhou a dormir, você orou para Deus levar. É importante você também derramar um pouquinho de misericórdia. Se ele faz isso sempre, pode fazer oração imprecatória, mas se de vez em quando, vamos derramar um pouquinho de misericórdia, porque se tem um povo que gosta de receber misericórdia, e por outro lado, gosta de dar para o outro juízo, é o povo evangélico. Aleluia, não, misericórdia. O povo de Israel tinha outros defeitos, o povo evangélico tem esse. A gente ama falar que Deus é amor só para a gente, para o outro, juízo severo, pior que o Sodoma e Gomorra. Então, meus irmãos, vamos receber um banho da misericórdia do Senhor, e vamos trazer esse refrigério da misericórdia na vida dos outros também, inclusive para dentro da igreja, porque por um lado existe disciplina bíblica, por outro lado existe misericórdia, paciência, tempo, tranquilidade. Agora a gente olha para esse texto também, e a gente vê essa providência, e é muito bonito a gente perceber, meus irmãos, que, olha, definitivamente, diante de um Deus soberano, não há margem de pensamento para coincidências. Diante de uma cosmovisão bíblica, não existe coincidências. Deus é tão soberano, que Ele planeja todas as coisas. Cada encontro, cada reencontro, e até as nossas perdas. Se a jumenta não tivesse sido perdida, não teríamos essa história aqui maravilhosa para contar. Escolher um rei da tribo de Benjamim era um negócio tão complicado, que Deus teve que fazer coisas extraordinárias. Deus teve que falar com Samuel 2 vezes, Deus teve que preparar um encontro sobrenatural,
ali na porta da cidade, para que houvesse indícios e sinais, para que todos pudessem crer que de fato era Deus que estava fazendo aquilo, não Samuel com a cabeça dele. Então Samuel precisava de sinais, Saul precisava desses sinais, e o povo que ouviu essa história toda, como você está ouvindo, precisava desses sinais. E Deus então, muitas vezes faz dessa forma, o extraordinário e sobrenatural, usando o ordinário. Então é muito legal quando a gente escuta um testemunho miraculoso, glorioso, e veio um anjo dar um recado, mas não é menos sobrenatural esse agir invisível que se torna perceptível de Deus através do ordinário. Eu lembro do Léo, quando lá na luta com a Monique, e às vezes ali nas conversas era sempre assim, caramba, eles autorizaram na hora certa, poxa, a médica falou exatamente o que a gente precisava, sempre tem aquela coisa, tipo, exatamente na hora certa. Isso é o governo soberano de Deus sobre as coisas. Então as coisas vão chegar na sua vida na hora certa, porque Deus é soberano, porque existe uma coisa chamada providência. A gente acha que Deus não está no controle, a gente sente isso muitas vezes, mas nada saiu do controle de Deus. Deus está com a sua mão conduzindo a sua vida. Você que está em Cristo Jesus é propriedade exclusiva de Deus, e Deus soberanamente está cumprindo tudo aquilo que Ele planejou para a sua vida. E tem hora, meus irmãos, para que nós possamos encontrar o sobrenatural de Deus, a gente precisa passar por aquelas perdas, a gente precisa perder algumas jumentas, e é uma coisa simples, mas a perda da jumenta significava muito, como eu disse no início, era muito dinheiro perdido. Perder jumenta não é perder o chinchila que você tem na sua casa, o hamster que escondeu debaixo do... Perder as jumentas era um prejuízo monetário muito grande. Então é assim, não valeu a pena perder as jumentas e encontrar Samuel e voltar para casa como rei de Israel? É assim na nossa vida. Muitas vezes a providência faz isso, ela permite que algumas jumentas se percam, ela permite que algumas coisas aconteçam, de ruim, de desagradável, porque Deus tem coisas muito maiores para fazer na nossa vida, e nós como cristãos, podemos ver um triunfo bíblico nesse sentido, porque essa é a história do cristão, que vai sofrer na terra, mas vai receber glória eterna e eternamente. Então todo sofrimento, toda jumentinha que a gente perde aqui, a recompensa na eternidade. E o legal da história é que nem sempre a recompensa é na eternidade, muitas vezes a recompensa é aqui. Comece a olhar para a sua história, comece a reinterpretar a sua história, como Deus tem te abençoado depois de aparentes perdas, como Deus tem te dado muito mais depois de pequenas perdas. É que nós olhamos muitas vezes como o homem vê, mas o Espírito estava sobre Samuel, que fazia ele contemplar as coisas do jeito de Deus, é o mesmo Espírito Santo que está em você, e nós precisamos fazer essa releitura da nossa vida, entender que estamos hoje onde estamos, não só pelas vitórias que o Senhor nos deu, mas também por causa das derrotas que o Senhor nos permitiu. E quando a gente começa a ressignificar assim o passado, a gente vai aprendendo a viver o presente e tendo mais esperança em relação ao futuro. Cara, o Saul estava pronto, voltar para casa e dar notícia triste para o pai, tivemos um prejuízo monetário que não tem volta, aquela empresa quebrou, não tem solução, não tem jeito. E aí, quando ele não tinha esperança mais, não só as jumentas já tinham sido encontradas, ele não sabia, como Deus deu uma honra para ele, que poucos homens da história tiveram, a honra de ser o governante do povo de Deus. Ser pastor é uma honra muito especial, isso não se compara, a honra de ser rei em Israel é muito maior, privilégio, honra, glória, e é isso que acontece nas nossas vidas. Às vezes você não passa num concurso, você não passa no Enem, você não namora a pessoa que você quer, você é jovem, tem que aprender a descansar na providência. Já queria estar casado, mas ainda está solteiro, descansa na providência.
Deus tem o melhor. Eu ia fazer uma piada aqui, mas melhor não. Deixa para lá. Esse negócio de gravar de manhã é ruim por isso. Eu quero fazer as minhas considerações. Enfim, vou falar mais politicamente correto. Às vezes, né, a gente perde alguns jumentos na nossa vida. Alguns jumentos passam na nossa vida. E alguns jumentos vão embora na nossa vida. Porque Deus quer nos colocar em posições especiais. E aí, gente, essa soberania de Deus aqui também é maravilhosa, né? Porque Deus escolheu Saul para ser rei. Gente, nós vamos ver, Saul, tinha um cara melancólico, problemático no Antigo Testamento, era Saul. Tinha um cara que só tinha o perfil de ser rei por fora, mas por dentro era um servo, um nanico. Era Saul, medroso. Vai ver semana que vem, o cara era medroso. Deus escolheu ele, ponto final. Isso aí, meus irmãos, é uma bênção. Porque eu olho para dentro de mim, eu não me vejo como Davi que mata leão. Eu olho como um Saul, medroso. Não sou o mais alto de Israel, sou um dos mais altos. Belo não sou, mas me identifico muito com Saul na minha fraqueza. Muitas vezes o desafio é tão grande que eu tenho medo. E essa é a nossa história. Muitas vezes os pregadores da prosperidade falam: desperta o Davi que tem dentro de você, parte para matar o urso e o leão com a tua mão. Meu irmão, isso aqui é um bando de Saul. E é melhor a gente descansar no fato de que Deus escolheu Saul e Deus escolheu a gente também, mesmo a gente sendo frágil. Porque ficar pensando que Deus vai fazer algo na nossa vida e nos escolher porque a gente é bom demais, a soberba precede a ruína. Então Deus escolheu Saul, e Deus também tem um projeto para a sua vida. Alguns aqui talvez vão ter mais glória e honra do que Saul teve. Talvez alguns aqui vão comer mais do que pernil de cordeiro. Vai ser regado na picanha para a glória de Deus. Tem gente aqui que vai prosperar na terra. Tem gente aqui que vai ser muito usado espiritualmente. Tem gente aqui, Deus tem algo especial aqui para cada um. Não só monetário, material, mas espiritual. Deus é bom. E Deus escolheu cada um de vocês aqui por um propósito. Porque a gente já viu que Deus não faz nada por acaso. Deus tem um projeto para cada um de nós. Meus irmãos, concluo essa pregação dizendo que Deus, Ele foi misericordioso com o povo e Ele é misericordioso para conosco. Por quê? Aquilo que nós merecíamos, que era a indignação de Deus, a justiça de Deus, foi derramada no Filho de Deus. Então Ele agora pode nos abraçar com misericórdia, porque o juízo que estava sobre nós já foi derramado sobre o Senhor Jesus. Eu termino essa pregação dizendo também que, como o texto bíblico diz, o Senhor Jesus veio no tempo certo a esse mundo. Ele veio no tempo projetado por Deus. Deus planejou certinho, não só a sua vinda, mas o texto bíblico diz que Judas já tinha sido escolhido para ser o traidor. Jesus não morreu porque era revolucionário, Jesus morre porque esse era o plano de Deus. E aí, Jesus fica morto pela providência divina, porque Deus havia assim planejado. E aqui seria pegar pesado demais, né? Mas há 3 dias a jumenta, já vi pregador meter essa, né? 3 dias a jumenta ficou perdida, 3 dias Jesus ficou no sepulcro, é demais. Mas é verdade, a providência. Jesus está morto, acabou. Pedro foi pescar, esse negócio de ser apóstolo, fazer milagre, acabou. E Jesus ressuscita. É a providência de Deus planejando tudo, não só para a vinda do Messias, para a sua morte e ressurreição, mas é também o Senhor planejando tudo na sua vida, para você estar aqui nessa manhã, para você ouvir essa mensagem. Deus está falando com você, eu não sei se você está ouvindo. Deus planejou esse momento, porque Ele tem algo
que vai fazer sentido através dessa mensagem, ou que está fazendo sentido, porque ela é o que está fechando coisas do passado. Então essa é a providência de Deus ativa na vida de Cristo e na nossa vida. E soberanamente Deus decidiu te abençoar através do Evangelho em Cristo Jesus. Então se você está aqui nessa manhã, tudo é por causa dessa grande verdade explícita na vida de Cristo. E se você está aqui nessa manhã e Cristo não é tudo para você ainda, é isso que eu quero te dizer. Talvez você veio atrás das jumentas, talvez você veio pela razão importante, mas não é a mais importante. E o mais importante que pode acontecer aqui nessa manhã é você se tornar um príncipe do povo do Senhor. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que nós somos, em Cristo Jesus, reis e sacerdotes de Deus. Nós somos um sacerdócio real. Aqueles que estão em Cristo Jesus são príncipes de Deus nessa terra. Então se você está aqui e você não faz parte desse povo de Deus, Deus te chama através do Evangelho. Jesus morreu na cruz no seu lugar, para perdoar os seus pecados e fazer de você um cidadão dos céus. Amém, gente? Vamos orar então, se você puder fechar os seus olhos. Senhor, muito obrigado, porque a Tua misericórdia está sobre nós. Senhor, muito obrigado, porque a Tua providência nos trouxe até aqui. E muito obrigado, porque a Tua soberania em Cristo Jesus nos decidiu abençoar. Decidiu nos abençoar. Meu Deus, e a minha oração é essa, que cada pessoa aqui, cada família aqui representada, cada coração aqui abatido, Deus, cada pessoa aqui necessitada, Deus, cada pessoa aqui assentada, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor ordene a Tua bênção, a Tua graça e, sobretudo, que o Senhor não só faça milagres, não só que o Senhor Deus opere com o sobrenatural, mas que o Senhor possa mostrar para essa pessoa a Tua providência e o Teu extraordinário, muitas vezes no meio do ordinário. Deus, e que em nome de Jesus, se alguém está aqui e ainda não crê de fato no grande Rei Jesus Cristo, que ela possa se tornar um súdito do Senhor nessa manhã e se tornar um príncipe do seu povo. Deus, abençoa cada pessoa aqui nesse lugar, abençoa cada família, abençoa cada mamãe aqui nesse domingo tão especial, e que em nome de Jesus tenhamos um domingo na Tua presença, glorificando o Teu nome com as nossas vidas. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Gente, Deus abençoe vocês. À noite nós vamos ter aqui uma pequena homenagem para as mães. As crianças sempre preparam ali um bombonzinho e tudo. Então aquelas que sentiram falta aí é porque a gente vai fazer à noite. Vamos ficar de pé para a gente terminar esse culto louvando ao Senhor. Feliz Dia das Mães para vocês que são mães. Que Deus abençoe a todos.